Muito bem, Diogo. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou nessas 5 slides aí que você apresentou para a gente. Você fez uma abordagem inicial sobre cadastro, né? Exato. Rememorando as minhas histórias de atenção básica de saúde, eu me lembro que a gente tinha, no processo de territorialização das equipes, a gente fazia a distrição, né? A distrição, na verdade, é o que a gente faz de divisão do território. Então, se eu tenho, por exemplo, esse aqui, que é um determinado município, não é? E essa aqui é a área central do município. Então, se eu tenho um município como esse, a distrição é a territorialização. Eu vou dividir este município em territórios. Então, por exemplo, eu vou ter equipes aqui na região central, não é? E tenho equipes também na área urbana, na área rural, aliás, né? Então, isso é o que a gente conhece como a distrição. E aí o gestor municipal, ele olha para esse processo de divisão do território dele em equipes de saúde básica, ele vai perceber, por exemplo, que ele tem dinheiro para fazer quase tudo, mas uma dessas áreas, né, que é a área que ele coloca, que é a área mais bem, que tem o melhor IDH no município, que tem melhor condição social, esta área aqui, ele não colocou equipe porque ele não tem dinheiro para isso. Então ele colocou uma equipe de saúde da família aqui, que eu estou chamando de SF1, SF2, SF3, 4, 5, 6, 7. Esse município tem 7 equipes, tá certo? Pelo que você me falou, a descrição, né, que é a descrição com C, né, na verdade é o processo de cadastro dessas pessoas, né? Eu vou pegar essa minha equipe de saúde da família e vou pegar toda a população que tem aqui nesse território e vou cadastrar. Exato. E posso cadastrar até 4.000 pessoas por equipe, né? O máximo é isso. O 4.000 ele atua como um parâmetro, né? Naturalmente vão ter casos onde o 4.000 vai ser a mais ou a menos, isso vai depender do local. Né? A média é 4.000. Exato. Então, o problema é o seguinte, eu estou morando aqui nesse município e esta equipe 1, ela tem aí seus 4.000 pessoas cadastradas, mas 40% delas, né, não usam o SUS, acabam tendo medicina suplementar ou alguma outra forma de trabalho. Esses 40% aqui significa que na prática essa equipe vai trabalhar com 60% desta população aqui. É isso, né? Exato. Muito bem. Eu cadastro 100% desse território e só 60% é que vai utilizar. Isso aqui é um problema para a gente no futuro, certo? Por quê? Porque eu posso ter um grande cadastro com pouca utilização. Sim. Então, essa questão da distrição, de acordo com essas normas que você disse aí, elas podem ser pensadas de um pouquinho diferente, né? Então, como é que a gente pode pensar nisso? Então, esse território, por exemplo, aqui, esse território que não tem equipe de saúde da família, eu olho para ele e eu estou observando nesse território que existem algumas famílias ainda vulneráveis, que não fazem parte nem de um território, nem do outro, nem do outro. Está aqui nesse território aqui. Embora a maioria da população aqui seja muito bem de vida, ainda existe pessoas vulneráveis aqui, seja ela vulnerabilidade social, seja ela vulnerabilidade clínica, né? Então eu estou olhando para essa população que está aqui. O que você está me falando da descrição é que agora eu vou minimizar um pouco essa história do território e vou ter que maximizar, na verdade, olhar o município como um todo e verificar quais são as famílias e a população vulnerável. Então isso significa, por exemplo, que se eu estou observando essas pessoas como vulneráveis, eu posso cadastrar essa pessoa aqui nessa equipe, essa nessa equipe, essa nessa equipe, essa outra que fica com essas outras pessoas aqui, tá certo? Então, na verdade, assim, o que eu tenho que olhar durante o município, nesse meu processo de cadastramento, eu tenho que olhar para a realidade sanitária do município e verificar a totalidade da população vulnerável dessa questão. E aí, encaixar essas populações nesses territórios, tá certo? Então, agora eu fiquei numa dúvida que eu gostaria que você me explicasse, que é a seguinte, veja, eu consigo entender isso na perspectiva de cadastro, e aqui eu estou fazendo o cadastro normal, né? Mas existe uma pessoa que está viajando pelo município, chegou aqui, não é? E ficou aqui nessa região central. E de repente ele apresentou uma intercorrência qualquer e foi procurar uma dessas equipes. Aí ele procurou essa equipe, tá certo? Essa equipe aqui. Ele é atendido. Obviamente eu tenho que atender porque claro, a gente tem que atender, não é? Bom,
essa equipe aqui, este cadastro dessa pessoa que é viajante é o mesmo cadastro? Ela vai ser cadastrada no momento do atendimento, pelo cadastro que a gente chama de cadastro simplificado, ou cadastro rápido, e naturalmente ela vai passar a contar no banco de dados oficiais. Para ser determinado se ela vai ser contabilizada para efeitos de financiamento, se aplica as regras da frequência, que foi o que foi explicado durante a lâmina. Então, na verdade, assim, o que eu tenho que olhar aqui agora para esse cidadão que chegou aqui no meu município ele mudou agora para cá? Exato. Se ele mudou agora para cá, significa que agora ele vai passar a ser cadastrado aqui nessa equipe, certo? Exato. Muito bem. Se, na verdade, ele não mudou, mas ele está en passant, ele está em turismo, por exemplo, eu faço um cadastro mais simplificado dele para poder fazer o atendimento dele. Exato. E mesmo que ele não seja contabilizado para efeitos de financiamento, é importante esse registro para que a gente possa realmente discutir com a profundidade necessária algo que sempre foi verbalizado no SUS, que são as sazonalidades, municípios que são turísticos e tudo mais. Por mais que ele não seja de imediato um financiamento mediante captação ponderada, nós teremos num banco oficial de dados do Ministério da Saúde um cenário que todos nós já conhecemos, mas que até então não era apresentado de forma oficial, para daí então a gente conseguir fomentar uma discussão maior nesse aspecto. Entendi. Nessa UBS desta equipe aqui, que é a equipe 7, né? Nessa UBS aqui, eu estou observando, né? Eu estou observando que chegaram pessoas aqui nesse território, tá certo? E que eu estou fazendo um cadastro simplificado aqui dessa pessoa. E aí eu olho que essa pessoa veio de fora e estava com um cadastro numa outra unidade básica de saúde fora do município, certo? Então, se ele tem um cadastro aqui e tem um cadastro aqui, qual é o cadastro que vale? É dessa unidade ou dessa unidade? Sempre vai ser priorizado o cadastro individual, que é o cadastro completo. Então, o cadastro individual, ele sobressai em qualquer tipo de cadastro simplificado, porque parte do princípio óbvio que eu tenho todo um questionário a ser aplicado, né, e naturalmente ele está vinculado a um domicílio naquele território. Tá, mas vamos imaginar, por exemplo, que esse cidadão que chegou aqui, ele fez um cadastro completo e ele tem um cadastro completo aqui nessa outra unidade também do município. Qual delas aqui vale? O último, o mais recente. O último que vale. O mais recente. Mas e se eu, por exemplo, nessa unidade básica aqui, eu passei lá, sei lá, 20 consultas médicas, né? E aqui eu passei uma consulta médica, mas eu mudei para cá. Como é que fica essa história? Ele vai ser contabilizado quando a frequência, a quantidade baseada na frequência, serve de imediato para o cadastro que é feito de maneira simplificada. Sei. Quando eu aplico o cadastro individual, ele deve sobressair aos atendimentos realizados em quantitativo. Mesmo que eu tenha muitas consultas aqui, mas se eu tiver um cadastro completo aqui e outro cadastro completo aqui, vale o último cadastro completo. Exatamente, porque parte do conceito que foi feita a vinculação àquele território, a um domicílio e uma família no espaço territorial daquele município. Acho que eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. Então a frequência ela se aplica de imediato por os atendimentos que são feitos nas UBSs, né, no cadastro simplificado. Mas o cadastro individual, que geralmente é feito pelo agente comunitário, mas também pode ser feito por outro profissional da equipe, ele deve sobressair em qualquer outro tipo de cadastro que é simples. Porque é o cadastro que deve ser fomentado, é o principal vínculo daquele indivíduo, daquele domicílio, daquela família com o território. A partir do momento que eu tenho uma informação completa de um cidadão, obviamente aquele cidadão tem algum vínculo com aquela equipe naquele tempo que foi registrado. Entendi. Então, na prática, eu estou fazendo esse cadastro aqui, que ele é um dos componentes importantes que nós temos para poder fazer esse novo modelo de financiamento da atenção primária de saúde com recurso federal. Muito bem. Isso significa, na prática, o seguinte: o cadastro ele é importante na composição desses recursos, né? Exato. Então, mas ele é mais importante, não sei se você concorda comigo, ele é mais importante para a equipe, né? Porque a equipe tem que conhecer a realidade sanitária desse território. Exato. Todas as vulnerabilidades desse território e tudo mais, todas as determinantes que compõem esse território, utilizar isto para poder fazer o planejamento. Exato. Então, o cadastro não é uma questão que a gente usa para poder angariar recursos. Exato. Ele é um recurso que é utilizado para conhecer a situação sanitária daquele território e a partir desta condição sanitária desse território eu vou estabelecer o que é que eu preciso fazer. Exato, para ele subsidiar a tomada de decisão. O exemplo que você colocou é ótimo nesse sentido, porque essa população vulnerável, ela naturalmente vai procurar atendimento em algum local dentro do município.
E ela vai procurar atendimento no local A, B, C, e a partir do momento que esse registro é feito, que essa descrição é feita, seja de maneira simplificada ou no cadastro completo, as equipes e os gestores podem mapear a realidade e tomar uma decisão que, porventura, pode remodelar essa descrição que você mencionou. Então, na verdade, o que você está me dizendo é o seguinte: a realidade sanitária das vulnerabilidades do município é que vai determinar que tipo de adstrição que eu vou ter que fazer. E aí eu vou ter que repensar essa distrição, essa territorialização do município. Exatamente. Tanto com relação a quantitativo de pessoas vinculadas às equipes, quanto na disposição do território, que é o que a própria PENAB 2017 prevê quando fala das estratificações de riscos, né, de acordo com a realidade local, as vulnerabilidades existentes. Então, na verdade, essa metodologia de financiamento, ela traz um componente que sempre existiu, que é a descrição, né, o cadastro, para que ele fomente esse tipo de visão e para que ele possa ser aplicado de fato na realidade do local. Então, apoiador, para mim também, claro, né, quando eu vou apoiar um gestor municipal para repensar a organização da atenção primária no seu território, o mais importante para mim nesse momento é fazê-lo compreender que não é apenas a questão de cadastro na perspectiva financeira, mas e principalmente, uma questão de operacionalidade da atenção primária, tá certo? Eu ter conhecimento da realidade e planejar uma intervenção nessa realidade. Acho que essencialmente é isso. Exatamente. Então tá bom.